PlayStation 1. Funcionamento da proteção anti-pirataria do primeiro PlayStation. Vídeo do canal 8 Bits de Nostalgia, links na descrição, deixe seu like, se inscreve e comenta. O console estreante da Sony, o PlayStation 1, veio para difundir o 3D nos consoles de mesa, além de baratear o custo da mídia dos jogos. O que a Sony não se atentou foi ao fato dos gravadores de CD estarem ficando cada vez mais populares no início dos anos 90, e usar o formato CD-ROM, já bem difundido, só facilitaria a vida dos hackers. Nesse vídeo vamos entender quais proteções foram inclusas pela Sony e como cada uma delas foi burlada. O CD-ROM, mais do que uma mídia, é um padrão de organização de arquivos. Como esse formato é usado tanto para CDs de computadores como no PS1, é perfeitamente possível ler e gravar jogos usando um drive convencional de PC. Até porque não há qualquer criptografia nos arquivos dos jogos, e ao contrário das fitas, não há meios de embutir chips para garantir a originalidade da mídia. Mas se você tentar usar um jogo gravado num PS1 original, ele não vai funcionar, mesmo com todos os arquivos presentes no disco. Então vamos entender o que acontece debaixo dos panos. E se você gosta de ver conteúdos mais técnicos sobre videogame, seja hardware ou software, não deixe de dar o like e se inscrever no nosso canal. Toda sexta-feira às 8 da noite teremos um vídeo novo. Além de não rodar backups ou jogos piratas, o PS1 também conta com uma trava de região. Um jogo publicado no Japão não funcionará em um console fabricado para o mercado europeu ou americano, por exemplo. Ao contrário do que muita gente pensa, a mídia preta, característica dos jogos originais do PlayStation, não evitava as cópias nem garantia a trava de região. O que fazia isso de fato é o Wobble Groove. Essa parada de nome estranho nada mais é que sulcos ou ranhuras no CD, que contém uma sequência de bits, zeros e uns. Essa sequência é interpretada pelo console como um código de região em que aquele game está autorizado a rodar. Caso a região esteja de acordo com a qual o console foi configurado, então o jogo inicia. E se o código de região não fosse recebido ou estivesse em desacordo, então o PS1 interromperia o boot. Quando os jogos eram prensados na fábrica, o disco matriz do game continha o Wobble Groove correspondente. E por ser uma forma totalmente diferente de modificar a superfície do CD, essas ranhuras não podiam ser realizadas por gravadores comuns. Sendo assim, um disco pirata pode até ter todos os arquivos do jogo, porém sem o Wobble Groove. Confiando nessa proteção, que é simples mas relativamente eficiente, a Sony não colocou mais nenhum mecanismo que prevenia cópias não autorizadas, seja no hardware, software ou na mídia. Mais cedo ou mais tarde, os hackers iriam descobrir o que ocorria debaixo dos panos e desenvolveriam uma forma de derrubar a proteção. O CD-ROM não foi escolhido para o PS1 por acaso. Vários aspectos levaram à escolha dessa mídia pela Sony. Vou deixar no card para vocês um vídeo que fiz sobre a origem do CD e como ele foi parar no PlayStation. Depois que acabar esse vídeo, confere lá. Após alguns experimentos, foi possível notar que o PS1 faz uma checagem do código de região na mídia logo quando ela é inserida. E depois da checagem de um disco original, você poderia até colocar um backup na bandeja que irá funcionar de boas. Esse método é conhecido por swap e foi usado em vários consoles. Pô, eu via isso no Dreamcast. E achei que só rolava no Dreamcast, não sabia que era possível no PlayStation, não. Tinha uma lan house que era só de videogame, né? Era uma locadora que tinha um espaço para videogame aqui perto de onde eu morava, e lá tinha PlayStation, tinha Dreamcast e tal, e o PlayStation era desbloqueado. Um cara vendia jogos e tal, e alugava jogos, e deixava lá pra quem quisesse pagar, acho que era R$2 a hora pra jogar, pá, beleza. Só que quando eram os jogos de Dreamcast, tinham todo um esquema, porque antes de ele colocar o timer da TV, porque ele tinha que colocar um timer pra TV desligar, que era o timer que ia dizer que tipo, acabou o tempo ali que você colocou. Quando você colocava Quando você pedia pra jogar no Dreamcast, o cara falava, pô, tem que dar o boot, né? Que ele vai colocar o CD vai fazer a inicialização, ele vai conferir se o jogo é o jogo mesmo, se o jogo é original, e aí ele era a mesma coisa que o cara fez aqui. Botava o jogo, ele rodava, ele dava o ok.
Ele deu ok, pum, ele tirava o CD que era um CD tipo original e botava um outro jogo pra rodar. Nisso, rodando um joguinho pirata. Desde o Sega Saturn até o PS2, cada qual com sua variação. Desses outros falaremos em outra oportunidade. Claro que para usar o método swap, você deveria manter o sensor da tampa pressionado. Dessa forma, o PS1 não iria saber da troca dos discos. Apesar de funcional, esse não era o meio mais prático e não foi o mais popular para se esquivar da proteção da Sony. Quando os hackers perceberam quais bits eram lidos da mídia, logo no início do boot, programaram um microcontrolador para que enviasse essa sequência de bits para o console a todo momento. Nascia assim o Mod Chip. Dessa forma, os jogos originais e paralelos, até mesmo de outras regiões, funcionavam com a presença ou não do Wobble Groove. Com o tempo, a Sony percebeu seu erro, mas já era tarde demais. Errou feio, errou rude. Os consoles já haviam sido vendidos e nenhuma mudança brusca no hardware ou software poderia ser feita para não perder a compatibilidade. E naqueles tempos não havia update de firmware, como ocorreu no PS3, Xbox 360 e adiante. Sendo assim, a Sony instruiu as produtoras de jogos que embarcassem códigos nos games e realizassem checagens para que pudessem verificar se o disco era original ou não. Assim surgiu a libcrypt, uma biblioteca de funções de criptografia para auxiliar as desenvolvedoras. O jogo estreando a proteção foi Medieval de 1998. Jogos que possuem a libcrypt possuem chaves nos chamados subcanais do CD-ROM. Como replicar esse subcanal é difícil, pois foge dos padrões do formato CD-ROM, as cópias invariavelmente não possuíam a chave que haviam nos jogos originais. Vou me alongando. Dessa forma, através da verificação embutida nos games, era possível verificar se a mídia era autêntica ou não. A libcrypt foi usada em vários jogos desde que foi desenvolvida, onde cada desenvolvedor poderia realizar checagem no momento que quisesse e mudar o comportamento do jogo quando ela falhava. Então, era possível ter saves apagados, NPCs te informando que estava rodando um jogo paralelo, ou mais comum, o jogo não iniciava e exibia uma mensagem sobre pirataria na tela. Além da libcrypt, as desenvolvedoras embutiam códigos para testar se o mod chip estava presente no console. Os primeiros mod chips, apesar de conseguirem dar boot no game, ficavam enviando a mesma sequência de bits para o console de forma indefinida. Enquanto você estava enfrentando Nemesis no Resident, por exemplo, estava lá o chip funcionando sem nenhuma razão. Foi essa brecha que permitiu que as verificações fossem feitas e os mod chips detectados. A partir daí, a desenvolvedora conseguia interromper o jogo e exibir algum alerta. Para contornar a libcrypt, é necessário craquear o jogo, ou seja, alterar as linhas que realizam a checagem e mudam o comportamento do código quando a verificação falha. Além de descobrir como contornar a biblioteca de criptografia, os hackers também desenvolveram uma versão stealth do mod chip, que se desligava quando o jogo já tinha dado boot. Dessa forma, o mod chip se tornava indetectável para as verificações implementadas até então. E você imaginava que tudo isso ocorria debaixo dos panos nos seus games preferidos do PlayStation? Já comenta aí pra gente. Sendo uma das empresas responsáveis pela criação do CD e do formato CD-ROM, a Sony subestimou a popularização dos drives gravadores de CDs. Mesmo que consoles e acessórios anteriores como o Sega CD ou PC Engine não possuíssem proteções sofisticadas no disco, a Sony se esqueceu que em 1994 as coisas estavam bem diferentes. O Wobble Groove, apesar de não ser replicável em discos gravados em casa, foi facilmente compreendido e bypassado com o uso de técnicas de swap ou de mod chips que eram relativamente baratos. O resultado já conhecemos. Os jogos de PS1 foram tão pirateados que muitos acreditavam que o console não possuía qualquer trava de proteção para evitar que jogos piratas rodassem. Inclusive eu me incluía nesse grupo de pessoas até um tempo atrás. Anos depois do lançamento do PlayStation e com a feirinha abarrotada de jogos piratas, a Sony tinha um desafio colossal: aprender com todos os erros cometidos do Play 1 para desenvolver uma proteção anti-pirataria eficiente para o seu mais novo console. Ali já estava entregue já. 2. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal 8 Bits de Nostalgia. Não se esqueçam de se inscrever e deixe seu like. Aproveite também para ver mais alguns vídeos nostálgicos que eu vou deixar aí para vocês. Um grande abraço, valeu! Muito interessante, muito interessante.